Olá, bem-vindo ao programa Comuna e Reaça, Roeaça e Comuna, depende. Estou aqui com a Sinara Menezes, meu nome é Mário Rosa. Nós estamos Olá. começando aqui um programa que vai estar baseado na divergência, no confronto de ideias, o debate, o fla-flu, a divergência é algo que, Polarização. polarização, é algo que existe na nossa sociedade o tempo todo. Uhum. E a gente só não vê nos programas de política, onde só tem mula de presépio, todo mundo concordando um com o outro. E o que a gente quer trazer para cá é a divergência. E eu já começo perguntando a você, eu sou um comuna, você é uma reaça, e eu gostaria que você explicasse por que você é reaça e o que é ser reaça. Ele está querendo me convencer de que eu sou reaça e ele é comuna. Mas a verdade é que é o contrário. Eu sou comuna e o reaça é ele. Eu sou reaça? Sim. Primeiro, então, defina comuna e reaça para você. Para mim, comunista é uma pessoa que sonha, né, que trabalha e pensa o tempo inteiro numa sociedade mais justa e igualitária, onde o Estado participe e ampare, no mínimo, os seus cidadãos que mais precisam. Enquanto o reaça é o cara que só pensa em ganhar dinheiro na bolsa, uma pessoa super egocêntrica, que acha que uma pessoa pobre saindo do nada tem as mesmas chances de uma pessoa rica que nasceu em berço de ouro. Então tem muitas diferenças entre os comunas e os reaças. Bom, eu sou comuna porque eu acho que onde o comunismo deu certo? Deu certo em países como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. Por quê? Porque lá são lugares onde tem grande classe média, onde várias pessoas tiveram acesso à igualdade num sentido muito amplo, muito extenso. E os lugares onde o sistema comunista foi implantado, infelizmente, foi algo muito reacionário, onde deu muito atraso do ponto de vista social. Então, eu considero que é reacionário esse modelo prático da aplicação dos ideais comunistas e acho que os ideais capitalistas são o sistema que mais contribuiu para o avanço da humanidade. Normalmente, Mário, as pessoas confundem governos comunistas com governos totalitários, né? Houve realmente por parte dos próprios comunistas essa confusão de confundir comunismo com falta de liberdade. Mas existe também uma ilusão muito grande em relação ao bem-estar dos países capitalistas citados por você, né? Hoje os Estados Unidos, dentro da OCDE, é o país onde tem mais crianças passando fome, onde mais a desigualdade cresce. E eu queria que você explicasse para mim como é que no Japão, esse país tão maravilhoso, tem gente morando em cabine de internet café porque não tem dinheiro para poder alugar um apartamento. Bom, eu não estou dizendo que nós vivemos no paraíso, não. Aliás, o nome do mundo antes de haver a chegada das mulheres, que foi uma coisa que aperfeiçoou o mundo, chamava-se paraíso. Aí chegaram as mulheres e o mundo se tornou o mundo, e que tornou o mundo muito melhor, inclusive. Mas antes do mundo, depois que o mundo virou mundo, ele tem uma série de problemas. Mas eu ainda prefiro o sonho americano ao paraíso brasileiro. O paraíso Uhum. brasileiro, eu gostaria muito que a gente pudesse evoluir do paraíso brasileiro para o pandemônio americano, sabe? Para esse pesadelo americano. Eu preferia, eu acho que nós melhoraríamos Na como verdade, sociedade. Mário, antes de Eva já tinha Lilith, antes de Adão, né? Então é muito difícil você falar que quando a mulher chegou, todas Porque eu essas estou noções são muito não, eu estou baseado em dados oficiais, igual seus dados aí da OCDE. dados oficiais da Bíblia. Bom, O seu está sendo da OCDE, por que tem mais credibilidade? Pelo menos a Bíblia tem mais tempo. não, ninguém sabe quem escreveu a Bíblia, mas todo mundo sabe quem escreveu as estatísticas da OCDE, né? Bom, de qualquer maneira, vamos para o próximo bloco, porque temos que interromper aqui e vamos continuar aqui divergindo. Agora a gente vai para o segundo bloco do Comuna e Reaça e eu quero falar com o Mário sobre o mico da viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, né? Eu, como comuna, achei a posição do presidente Jair Bolsonaro hiper
subserviente aos Estados Unidos, né? Parece que ele foi lá apenas beijar as botas do Trump. O que é que você achou, Mário? Meu Deus do céu. Olha, sabe qual é a diferença de um governista para uma pessoa que apoia o governo para um bolsonarista? Esse é o típico discurso bolsonarista. Porque é um discurso que parece do Olavo de Carvalho. Quem critica o Bolsonaro é bolsonarista. Quem elogia como eu é quem tem espírito crítico. Entendeu? O presidente Bolsonaro promoveu uma coisa revolucionária nessa viagem. Sim. Foi o primeiro presidente brasileiro a entrar no Salão Oval com um coturno. Isso é uma coisa muito Na importante. verdade, não era um coturno. Disseram que era uma botinha de salto para ficar bota, de altura do Trump. Mas é um negócio bacana, uma coisa diferente, estilosa. Isso é uma coisa bacana, uma coisa que valoriza o nosso mercado de couro brasileiro. De sapatos. De sapato. E os acordos, Mário, que eles fizeram? Bom, tem essas coisinhas também, mas é importante... O que você acha do americano poder entrar no Brasil sem visto e não ter reciprocidade? Isso é digno de uma nação soberana? Veja bem, os primeiros 50 anos a gente faz esse gesto. Daqui a 50 anos a gente revê. Você vai estar vivo? Mas não importa, que são 50 anos, gente. Teve essa questão da base de Alcântara também. Deixa eles usarem um pouquinho a base de Alcântara. Você não se preocupa com soberania, Mário? O que é soberania? O importante é que o presidente foi lá, foi muito bem tratado, o Trump tratou ele com carinho. Isso é uma coisa tão bonita, eu acho tão bonito. Infelizmente, as forças do globalismo na Casa Branca impediram a entrada do nosso chanceler no Salão Oval. Isso é a única coisa que me preocupou. Você vê então, que o globalismo está ali. O filho do Bolsonaro, o Eduardo, que entrou no lugar do chanceler, é do globalismo. Não, venceu o globalismo. O globalismo Nossa, está mas tá meio confuso isso aí, Mário. O filho do Bolsonaro impediu que o chanceler, Ernesto Araújo, entrasse. Não. E foi no lugar dele. Então ele é globalista. Não. O globalismo é uma coisa que você tem que entender que é uma força invisível. E ele estava ali na Casa Branca. Quando o Ernesto chegou, que ele é inimigo do globalismo, eles impediram ele de entrar na sala. Então tem até na Casa Branca. Globalismo é tipo doutrinação marxista, né? Não, é um negócio que ninguém sabe se existe, né? É tipo achar que o Foro de São Paulo, que é só um simpósio de gente discutindo, é um grande movimento para mudar o mundo. O globalismo estava lá e eu fiquei preocupadíssimo porque eu vi as forças do globalismo na Casa Branca, impedida a entrada do chanceler. Fiquei muito preocupado. Que além de reaça, ele é conspiracionista, né? E eu é que sou Olavo de Carvalho. Não, Olavo de Carvalho. Olha, você está vendo? Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu, como comuna, e ela como reaça, você vê que os reaças têm várias características, mas uma delas, e a principal, é criticar de maneira brutal o presidente Bolsonaro. A cara dele, o vice-Mourão, eles odeiam o vice-Mourão. Eles têm essa raiva. Na verdade, a gente não tem muito ódio, né? Eu acho que é uma coisa mais da direita sentir ódio, aquele ódio insano que eles têm ainda pelo Lula, né? Acho que no caso do Bolsonaro a gente tem mais fobia. Eu mesmo não aguento nem olhar pra cara dele. Né? Eu acho ele uma figura repugnante. Você acha que ele vai durar 6 meses? Não sei se é aquela cirurgia que ele fez, ficou com o nariz arrebitado. Não sei, alguma coisa na cara dele me dá repulsa. Eu praticamente não consigo olhar. Eu acho que o governo Bolsonaro está indo muito bem. A viagem foi muito boa, foi muito produtiva. Foi uma viagem que valorizou muito o sapato brasileiro, a bota brasileira. As pessoas ficam pensando nessas questões da base de Alcântara. Isso é tudo menor, né, Mário? São coisas que são detalhes. O importante é que o sapato brasileiro saiu muito prestigiado, a bota brasileira entrou no Salão Oval. E isso. Mas ele falou do fabricante, não? Não importa. Ele fechou algum acordo comercial? Mas a bota brasileira entrou lá, isso é uma coisa importante. Entendi. Então, vamos para o terceiro bloco aqui e vamos continuar aqui nessa cruzada ideológica. Bom, agora nós vamos para o terceiro bloco, né, Sinara? É o 100 dias, tá ok? Esse tá ok aqui veio da internet, né? É isso aí. Agora todo mundo só fala dessa maneira. Bom, o governo está para comemorar os 100 primeiros dias. E você, como uma reacionária, como é que você avalia esses 100 primeiros dias? De quê, né? 100 primeiros dias de quê? Bolsonaro, eu
sempre estou discutindo com as pessoas do meu campo, que é o campo da esquerda, sobre essa coisa de dizer que quando a Damares fala menino veste azul, menina veste rosa, né? Que até o Mário veio com a camisa ao contrário para mostrar que ele não concorda, apesar de reacionário. Só falar uma coisa, eu chamo a ministra Damares de ministra Dilmares, que é uma homenagem. Ela é a Dilma do governo Bolsonaro, porque ela tem a goiabeira, a outra tinha a mandioca, ela queria empacotar os meninos de rosa e azul e a outra queria empacotar o vento. Há muitas convergências entre as duas. Eu vejo diferente, eu comparo com o mundo bizarro dos super-heróis, sabe? Parece que o governo Bolsonaro é o mundo bizarro dos governos do PT. Eles escolhem as pessoas completamente opostas ao que seria um petista para colocar no governo. Mas voltando aos 100 dias, o que Bolsonaro fez além de jogar esse tipo de pauta? Que as pessoas de esquerda acham que é diversionismo. Eu acho que eles não têm outro projeto além disso. Será que vão conseguir aprovar a reforma da Previdência? Nem eles acreditam. Então, eu acho que foram 100 dias de um conjunto vazio e de muito obscurantismo. É assim que eu vejo. Mais uma vez, vocês veem uma avaliação que nem o Olavo de Carvalho faria tão lapidar. É uma avaliação tipicamente bolsonarista. Pois eu sou, como governista, uma pessoa muito mais otimista. Eu acho que o governo fez uma coisa excepcional durante esses 100 dias, que foi absolutamente nada. Ele está concordando comigo, não, está falando a mesma coisa, o governo não fez nada. Mas 100 dias de conjunto vazio. Não, mas é diferente, porque o nada, nesse caso, é algo muito positivo, porque se o governo tivesse o governo aprovou 80 novos agrotóxicos. O que você acha? Não, mas se o governo tivesse feito tudo o que queria fazer, por exemplo, transferir a embaixada para Jerusalém, aprovar uma série de medidas polêmicas do ponto de vista constitucional pelo Congresso e uma série dessas medidas de comportamento que você está falando, ou seja, se o governo tivesse feito tudo nesses 100 dias, teria sido um governo muito pior do que um governo que não tenha feito nada. Então, um governo que não fez nada ao final de 100 dias, ou seja, não fez nada de errado... Você está aplaudindo o governo pela inércia? Um governo que não faz nada é melhor do que um governo que faz tudo de errado. Então, nós temos que comemorar o nada como uma grande realização. Agora, se a partir daqui o governo fizer alguma coisa, aí é uma coisa maravilhosa. Alguma coisa o quê, Mário? Olha, eu acho que foram 100 dias de... O que o governo fará de bom? Governar é pão e circo. Esses 100 primeiros dias foram de circo. Vamos ver se agora liga o forno da padaria e começa a produzir o pão. Essa é a grande expectativa. Você acha que vai vir algum projeto daí? Bom, eu espero que liguem o forno. Eu estou muito otimista. Você está muito Olavo de Carvalho. Você tem que ser um pouco mais... Mas o Olavo de Carvalho está como você, ele acredita nesse governo. Não, ele tá com você, ele não acredita. Eu acho que vai cair em 6 meses. Opa, seria um sonho, mas se bem que vindo o Mourão, para mim não faz diferença nenhuma. Então, eu sou daqueles otimistas, eu acho que o governo tem... Você está esperando que venha o Mourão, não, intervenção militar... Eu estou achando que o governo tem grande chance de fazer alguma coisa, eu espero que faça, porque, afinal de contas, todo governo que dá o errado prejudica não só aqueles atores políticos que estão ali momentaneamente, prejudica milhões de brasileiros. É melhor um governo que dê certo, mesmo aquele que você discorde, do que um governo que dê errado, independente de qualquer coisa. Mas, Mário, você está se orgulhando de ser otimista? Não dizem que o pessimista é só um sujeito muito bem informado? Prefiro ser pessimista nesse caso. Mas eu sinceramente, eu como comuna, eu sou um sujeito otimista. A gente sempre acredita que vai acontecer algo sonhático. Eu sou uma pessoa assim que acredita. Eu sou uma pessoa Você acredita até que virá alguma coisa boa dessa turma despreparada que chegou ao poder com Bolsonaro? Olha, veja bem, você está com um tom muito olavista hoje, não dá para discutir com você. Vamos para o próximo bloco, que a gente, quem sabe, chega a algum tipo de acordo nesse programa. Tá bom. Esse é o quarto e último bloco do nosso Comuna versus Reaça. Eu advirto que a comuna aqui sou eu. Ele quer dizer que eu sou a reaça, mas a comuna aqui sou eu. E agora eu vou iluminar o Mário com a seguinte informação. A frase do Olavo de Carvalho, na verdade, ele dizia que o governo ia acabar em 6 meses se não derrotasse a mídia, que eles consideram o grande inimigo do governo. Como é que você está vendo aí o papel da mídia nesse momento? Bom, nós estamos com um grande barraco na mídia.
que, para usar a expressão corrente, o 01 da Folha, que é o Luiz Frias, demitiu a 02 da Folha, que era a irmã dele, numa aliança com a 03 da Folha, que é a viúva do Otávio Frias, que faleceu, e houve lá uma espécie de... Reviravolta lá. Seria um golpe militar se fosse numa caserna, mas como não é redação, houve uma reformulação societária. E isso criou uma grande balbúrdia nos bastidores da imprensa. O pessoal não conversa muito sobre isso, é meio pecaminoso falar sobre imprensa, mas isso é muito importante, porque como a Folha tem assumido um papel fundamental nesses 100 primeiros dias de governo, principalmente na questão do enfrentamento e no desnudamento do governo Bolsonaro, é de se imaginar até que ponto que os bolsonaristas não vão utilizar esse problema interno, até que ponto que essa divisão interna na família Frias poderá resvalar para fora e isso produzir argumentos para desqualificar o próprio jornalismo da Folha, e que impacto isso tem, na verdade, na própria credibilidade da imprensa tradicional, que já vem sendo alvo justamente desse tipo de questionamento. Eu acho muito preocupante essa história da Folha, porque me parece muito repetir o que aconteceu na primeira ditadura militar, né? E eu considero essa uma ditadura militar eleita. Verdade, a ditadura militar eleita, tem uma maioria de militares mandando no Brasil hoje, o presidente é militar, o vice é militar, a única diferença é que quem votou lá foram os eleitores. Daqui a pouco começam a calar a mídia, né? Já estão fazendo. O presidente Bolsonaro já ameaçou, antes da eleição, a Globo e a Folha de cortar verbas públicas para eles. Depois, já expôs jornalistas do Estadão e da Folha no Twitter, né? Expôs a sanha das hordas de odiadores na internet. Então, eu acho muito, muito preocupante que os jornais estejam acabando. E esse movimento da Folha me parece prévio ao fim do jornal. Eu, com todas as críticas que eu tenho à imprensa comercial, como eu chamo, que se comportou muito mal nos últimos anos em relação ao país, né? Não se preocupou com o país, derrubou a Dilma, achincalhou o Lula, sem se preocupar um momento com o que seria o resultado para o país disso tudo. Eu me preocupo muito com o momento que a gente está vivendo hoje, que a extrema-direita está atacando a mídia dessa maneira. Bom, eu quero dizer que chamar esse governo de governo, como é que é? Ditadura... Militar eleita. Não, isso não existe ditadura militar eleita, porque isso daí é o argumento que o Bolsonaro usa contra o Maduro e que a esquerda diz que é mentirosa. Aqui houve uma eleição democrática, o governo Bolsonaro é um governo legítimo, nós podemos um ou outro discordar dele, eu apoio este governo, apoio o governo Temer. É uma ditadura militar eleita legítima. Não, você pode discordar do governo Bolsonaro. Apesar das fake news. Você pode ser, você como Olavo de Carvalho e alguns reaças podem ser contra o governo Bolsonaro, mas eu que sou comuna, assim como o PCdoB e outros comunas que estão por aí, estão apoiando fortemente esse governo. PCdoB não, hein? Alto lá. Está apoiando o Maia lá na Câmara. Entendeu? Um abraço aí, Orlando Silva, meu irmão. Tamo junto aí. Então, aí a questão é que nós não podemos misturar as divergências de um governo com a questão da legitimidade, até que esse governo ultrapasse o limite da quebra institucional. O que você achou dele expor ao jornalista no Twitter? Não, o pai dela, que no dia seguinte ia revelar a conexão dele com os assassinos de Marielle. Os erros que ele possa cometer é uma coisa, mas a legitimidade democrática dele e a legitimidade institucional dele... Mas a gente está falando de mídia, Mário. Não, estamos falando de mídia, mas não estamos falando de eu falei en passant sobre a minha opinião. En passant, você tirou a legitimidade. En passant, que é uma ditadura militar eleita. É assim que eu vejo o governo Bolsonaro. Não, chamaram os gorilas de volta. Os gorilas estão no poder. Não, os gorilas podem estar no poder, mas veja bem, essa é uma questão muito pessoal, porque eu não acho que são gorilas pessoas que foram eleitos por toda a macacada. A macacada elegeu os gorilas. Pouca gente, né?
Então, 57 milhões é suficiente, né? Pouca gente. É mais do que da Dilma, né? É mais do que do Lula, né? Então, Não. mas sim. Nada disso. Quantos votos teve o Lula? O Bolsonaro teve menos votos que a Dilma em 2010 e menos votos que o Lula nas duas eleições. Bom, você está enganado. Tudo bem, quantidade. Ele tem Você acha que tamanho é documento? Ele tem uma proporção de 39% do eleitorado. Não, eu estou dizendo quantidade. 61% dos brasileiros não queriam Bolsonaro. Isso é fato. Eles não queriam nada, porque houve uma exaustão do processo político. Ele foi eleito na convergência, havia uma única convergência em torno do Bolsonaro. Contra tudo. Ele foi eleito porque inventou um monte de mentira, falou contra os adversários de uma maneira que nunca se viu no país desde a eleição do Collor, quando Collor atacou o Lula por ter supostamente querido abortar uma filha. Nunca se viu inventarem mamadeira de piroca, acusar o Haddad de ter estuprado gente. Nunca se viu nada igual. Então foi uma eleição ganha com muita trapaça. Pois é, e também com... voltando para o nosso tema aqui, com o apoio desfiguração do também, establishment mediático. E também com a fragmentação da mídia e com esse episódio da Folha preocupante, porque é mais uma coluna importante do jornalismo tradicional que pode estar sofrendo... Então você, como reaça, não é contra a mídia? Eu não sou reaça, eu sou comuna. Bom, de qualquer maneira, estamos chegando aqui ao fim do programa. Um privilégio. Eu queria fazer um gesto carinhoso. Ó, tá vendo, gente? É possível que é conversar sem bater boca, né? Vai piorar, vai esquentar mais com o tempo. A gente, quando estiver mais treinado, vai ficar mais elétrico. Eu queria dizer que é um privilégio para mim, Sinara. Obrigada, Mário, pelo convite. Um beijo. Obrigada, Fernando Rodrigues, pelo convite.